Se por um lado o Brasil avançou muito na pesquisa e distribuição de vacinas e medicamentos para as doenças de massa, por outro, ainda convive com as doenças do atraso. Surtos periódicos de dengue, febre amarela e malária, por exemplo. O repórter Senado investiga o porquê desta contradição. A paraense Ana Paula Monteiro conhece bem a malária. Já teve a doença 36 vezes. Durante o dia, a gente se esquece do mosquito e às vezes acontece dele vir, pica e pronto. A pessoa começa a sentir fraqueza, dor no corpo, tipo assim, a pessoa se sente fraco, perde o apetite, dá dor nas pernas. Aí a pessoa pode ser forte como for, mas ela se sente uma pessoa impossibilitada até de ficar sentada ou em pé. Segundo ela, todas as contaminações ocorreram em garimpos no interior do estado e no Suriname, antiga Guiana holandesa. Lá é muito comum e morre muita gente lá com malária. A falta de médicos e controle nos garimpos levou Ana Paula a se automedicar com remédios contrabandeados da China. As drogas usadas nem sempre são as mais adequadas. Durante esse tempo, mais ou menos, 4 a 5 dias, as pessoas que estão com malária tomam essa medicação para retardar o efeito da malária, mas não fica curado, não fica curado. E quando a malária sai, aí ela já está mais forte, a pessoa se manifesta mais forte ainda a malária, quando passa, né, o efeito dessa medicação do Artecon. Durante esses 3 meses, eu peguei 4 malárias, a recaída dela lá dentro. A história de reinfecções e automedicação de pessoas é bem conhecida entre os pesquisadores e é um dos motivos que dificultam ainda mais o controle da doença no Brasil. E aí ele não toma o tratamento completo. Isso também auxilia no desenvolvimento de resistência, porque o parasito recebe uma subdose do medicamento suficiente para que abaixe a parasitemia. Pode ser até que o paciente seja submetido ao exame ID negativo, porque ele está com uma parasitemia abaixo do limite de detecção do exame, né? E aí, futuramente, ele volta a apresentar os sintomas. A malária é uma doença endêmica, nativa em cerca de 100 países, principalmente de áreas de florestas tropicais. É causada por 4 tipos de micro-organismos, os plasmódios, que são transmitidos pelo mosquito anofelino. O Brasil notifica em torno de 300 mil casos por ano. 1 em cada 200 pessoas que adoecem morre. São 15 mil óbitos por ano, mas esse número é considerado baixo se comparado com o total de casos no mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, são mais de 300 milhões de pessoas contaminadas a cada ano e quase 2 milhões de óbitos. As crianças desnutridas abaixo de 5 anos são as mais atingidas. O pesquisador José Maria, do Instituto Evandro Chagas, em Belém, que se dedica a estudar a malária desde a década de 1960, explica como o plasmódio atua no organismo. Ele produz alterações histopatológicas que fazem com que o órgão deixe de funcionar. Por exemplo, o rim não filtra a urina, então acumula escórias. O pulmão não consegue garantir a respiração adequada para fornecer o oxigênio. O fígado, que é um órgão, basicamente é uma usina de transformação de produtos tóxicos em produtos não tóxicos para serem eliminados, não consegue funcionar. O parasita, por exemplo, no caso do falcíparo, muitas vezes ele consome tanta quantidade do açúcar no sangue que o indivíduo entra em coma por hipoglicemia. Ele, na circulação cerebral, ele cria condições de hipertensão intracraniana que pode lesionar o cérebro. 7 doenças comuns em países pobres são consideradas negligenciadas: chagas, esquistossomose, hanseníase, dengue, malária, tuberculose e leishmaniose
não recebem da indústria farmacêutica recursos para pesquisas de medicamentos ou vacinas. A indústria farmacêutica, que é muito poderosa, não há um esforço concentrado para encontrar resposta para essas doenças, tanto em termos de tratamento, em termos de vacinas, porque não tem um retorno. Uma característica das doenças tropicais é a transmissão por mosquitos. O anofelino transmite o protozoário causador da malária. O vetor da dengue é o Aedes aegypti, que porta 4 tipos diferentes de vírus. É o mesmo mosquito da febre amarela urbana. A febre amarela silvestre, dominante no Brasil, é transmitida pelo hemagogos. E a leishmaniose, também conhecida como calazar, tem o flebótomo como transmissor, que carrega o protozoário Leishmania. São doenças difíceis de combater porque são transmitidas por mosquitos, têm animais como hospedeiros e vários tipos de micróbios diferentes. A primeira palestra que eu ouvi sobre vacina antimalárica foi na Universidade de Novo México, nos Estados Unidos, e o pesquisador dizia que estava em andamento e que em 5 anos se esperava ter uma vacina. 1965. Estamos em 2010 e a expectativa continua em andamento. Inclusive, no Brasil, existem grupos que até às vezes se associam a nós aqui, porque é aqui que nós temos malária, para separar moléculas que sejam eventuais candidatos à vacina. Malária não é a única doença com uma história cheia de problemas em termos de a produção de vacina eficaz e segura. HIV é outro exemplo, e nós temos vários exemplos que o próprio agente etiológico mostrou muito mais inteligente do que os pesquisadores inventando as vacinas. O protótipo para uma vacina de malária nos anos 60 não mostrou eficácia em outras populações. Até agora, são várias tentativas de ter uma vacina de malária e cada um mostra um pouco melhor do que a última versão, mas ainda não uma vacina que protege contra todos os tipos de malária em todas as populações. Nós estamos perto de ter uma vacina contra a malária que poderia ser usada em populações, mas até a chegada dessa vacina em programas nacionais de imunização vai ser alguns anos para todos os testes de segurança, de eficácia, para entender exatamente como a vacina funciona. O que acontece com todas as vacinas que a gente tem visto até agora é que, no início, ela tem um bom desempenho, né? Então, você vacina hoje, faz um desafio com a doença, com a picada da doença, o resultado é bom. Ao longo dos meses, a imunidade vai caindo, o que obrigaria você a revacinar num período muito pequeno. E o custo é muito alto. Depois da malária, a dengue é hoje um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Também está em quase 100 países, menos na Europa. A estimativa da OMS é de cerca de 100 milhões de pessoas infectadas a cada ano, com quase 20 mil mortes. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em 2009 foram notificados 8.223 casos, com 12 mortes. O Aedes aegypti é encontrado em mais de 3 mil municípios, até mesmo no sul do país. Andando pelas ruas de qualquer periferia do país, é fácil ver porque nem todo o investimento em pesquisa e fabricação de vacinas e medicamentos acaba com surtos e epidemias periódicos no Brasil. Faltam as condições básicas de educação e saneamento. A tristeza. Tem esgoto, quando chove vira uma piscina aqui, um rio. É bom você vir quando tá chovendo para ver o desespero que é o povo que mora aqui. A água nossa é uma tristeza, ninguém consegue nem utilizar, tão amarela, tão barro que é.
Quem dedica uma vida a tentar melhorar a qualidade dos diagnósticos e tratamentos para as doenças tropicais, sabe que a solução ainda está longe. Eu acho que nós só teremos um controle efetivo das doenças, não estou falando em erradicação, estou falando em controle, ou seja, a ocorrência de casos, mas número reduzido de casos, né? Eu acho que somente quando os nossos governos, em todos os níveis, investirem mais em educação, em saneamento e em ciência e tecnologia, principalmente.